irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Menonita de Curitiba, onde nós nos reunimos virtualmente e não presencialmente para cultuar ao nosso Deus, mas tirando a questão da presença física, a gente está todo mundo junto, reunido para cultuar a Deus, e esse sentimento ele não muda por mais que a gente tenha essa barreira física nesse momento, né? Bom, gostaria de iniciar o nosso culto fazendo uma reflexão, trazer um texto para nós refletirmos e meditarmos no início desse culto. E eu quero ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 12, do versículo 33 até o versículo 37. E diz assim o texto: Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Bom, um princípio que nós aprendemos desse texto logo de cara é que ser cristão não é dizer, mas é fazer. O texto de Mateus capítulo 11, versículo 19, que eu não li, vou ler agora, diz assim: a sabedoria é justificada por suas obras. Nós seremos julgados de modo integral. E o que isso significa? Que todas as coisas que nós fazemos serão levadas em conta no dia do juízo, inclusive as nossas palavras e principalmente as nossas ações. Por isso que é muito importante que nós nos avaliemos constantemente sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, sobre os nossos pensamentos, ou seja, sobre todo o nosso ser. De modo integral, nós precisamos estar sempre nos avaliando e pensando: será que eu sou parecido com Jesus? Será o que eu penso, as coisas que eu falo, como eu ajo, será que tudo isso é parecido com Jesus? Será que o que eu falo, o que eu faço, parece mais com Jesus ou parece mais com outras pessoas? Você quer saber se alguém é discípulo de Jesus de fato? Olhe para o que essa pessoa faz. Afinal, como o texto vai dizer, pode uma árvore ruim dar frutos bons? Ninguém que é algo precisa dizer que é. Uma rainha, um rei não precisam dizer que é um rei, ou a rainha não precisa dizer que é uma rainha para ela ser. Se você precisa afirmar algo, é porque esse algo já perdeu sua força ou sua credibilidade. Então você não precisa sair por aí dizendo aos quatro cantos que você é cristão. Você não precisa dizer que você é humilde. Porque se você precisa afirmar essas coisas, significa que você já se perdeu há muito tempo. Portanto, nós podemos concluir que o reino de Deus ele não vem de modo aparente, de modo estético. Ele vem de modo muito mais prático do que nós pensamos. Muitos dizem e pregam o texto famoso de João 3,16, que Deus amou e por isso ele fez algo. Ele entregou o seu filho. E na primeira carta de João, no mesmo capítulo 3, no mesmo versículo 16 vai dizer que se nós amamos, nós também devemos fazer. Ou seja, se eu sou um discípulo, eu tenho que dar bons frutos. Eu vou fazer coisas. E tudo o que eu fizer deve remeter a Cristo. Seja pensamentos, sejam ações, sejam palavras. Todo o meu ser deve ser parecido com Jesus. Porque no dia do juízo final,
como nós estamos agora entrando nessa série que vai falar sobre o final dos tempos. No dia do juízo, nós daremos conta de tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fizemos. E todas essas coisas devem ser levadas em consideração que nós somos discípulos de Jesus. Portanto, se somos, não precisamos dizer que somos, apenas fazemos, crendo que no dia do juízo final, o nosso Senhor falará para nós: venham e entrem no reino preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. É isso que nós esperamos ouvir do nosso Mestre. E para isso, nós precisamos ser parecidos com o nosso Mestre. Amém? Então, que Deus te abençoe, tenha um bom culto, medite nessa palavra, medite na mensagem, no louvor que nós teremos logo em seguida, e que tudo isso possa abençoar e te nutrir espiritualmente nesse momento. Deus te abençoe. A gente espera que você esteja bem, que Deus te abençoe durante essa semana que está por vir e que agora você possa cantar junto conosco com alegria que nosso Deus é santo, que Ele é bom, que Ele sabe de todas as coisas e isso é muito bom. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és.
venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixar, jamais nos deixar. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Ore a Deus porque
Mesmo precisando do Teu amor todos os dias, Pai, o Senhor nos dá esse amor. Obrigado porque o Senhor fez isso morrendo na cruz por nós, e a gente tem pleno acesso ao Pai. Obrigado porque o Senhor é o Rei do fim do mundo. Obrigado que o Senhor sabe todas as coisas. E, independente das circunstâncias em que nós estamos, Pai, nós podemos Te agradecer, nós podemos Te louvar porque o Senhor é bom, porque o Senhor é rico em amor e rico em misericórdia, Pai. E por isso nós Te louvamos. Amém. Da tua face brilhar em nós, Pai, deixa a luz da tua face brilhar em nós, para que sejamos luz, para que tenhamos paz, a noite escura. Ó, vem brilhar, deixa a luz brilhar em nós. Pai, deixa a graça de tuas mãos vir sobre nós. Pai, deixa a graça de tuas mãos vir sobre nós, para que sejamos luz, para que tenhamos paz, a noite escura, ó, vem brilhar, deixa a graça vir sobre nós. Sobre nós, Pai, deixa o amor sem fim vir sobre nós, para que sejamos luz, para que tenhamos paz, a noite escura, ó, vem brilhar, deixa o amor vir sobre nós. É hora da história. Olá! A história de hoje está escrita na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5. Certa vez, Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava ensinando a palavra de Deus numa casa. Foi tanta gente que se juntou para ouvir Jesus. Olhem lá quantos foram ouvir Jesus. Muita gente. Tinha tanta gente que não havia mais lugar para ninguém dentro da casa, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava pregando, chegaram 4 amigos trazendo um paralítico. Esse homem não conseguia andar, ele estava deitado aqui na sua cama. Um dos amigos falou: tem gente demais aqui, não vamos conseguir levar o nosso amigo até Jesus. Não conseguiram chegar perto de Jesus. Por isso, eles tiveram uma ideia. Eles decidiram subir no telhado da casa onde Jesus estava e fizeram um buraco no telhado da casa. E olha só o que eles fizeram. Eles desceram o amigo por esse buraco para dentro da casa. Quando Jesus viu como eles tiveram fé, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns que estavam ali dentro da casa, acharam estranho e falaram: como é que
Você está dizendo isso e tem coragem para falar isso? Nenhum homem pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus disse: por que é que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer para esse paralítico que seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, pegue sua cama e ande? Vou provar para vocês que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados. Então, Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Enquanto olhavam, o homem se levantou, pegou as suas coisas e foi embora. Todos ficaram admirados, ficaram assim, e louvavam a Deus dizendo: nunca vimos uma coisa assim. E você, já precisou da ajuda de um amigo para fazer algo por você? Que bom que podemos contar com bons amigos, não é verdade? Que bom que aquele paralítico pôde contar com a ajuda dos seus 4 amigos que o levaram até Jesus. Nós também podemos levar nossos amigos a Jesus, falar do amor de Deus, falar de Jesus, e também podemos contar com a ajuda do nosso melhor amigo. Quem será que é? É Jesus. Ele é poderoso, pode fazer qualquer coisa, pode nos ouvir a qualquer hora e nos ajudar em qualquer situação. Olá pessoal, que bom que você está conosco acompanhando esse culto. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Lembrando que nós estamos arrecadando alimentos, kits de higiene, de limpeza. E se você de repente conhece alguém ou você mesmo está tendo alguma dificuldade nesse tempo, fale conosco. A nossa igreja está aqui para te ajudar. Queremos realmente ser um auxílio nesse momento difícil que todos nós vivemos. No final do culto temos a conta da igreja. Você pode fazer o teu depósito via online. Se você de repente tem alguma dificuldade com relação a isso, você pode nos chamar. Nós com muita alegria vamos à sua casa. Ou você pode vir para a igreja, usar a maquininha aqui. Sempre tem alguém aqui na igreja dando expediente. E eu fico muito feliz que vocês estão sendo muito generosos, que juntos vamos conseguir superar esse momento difícil. Que Deus te abençoe e continuamos assistindo o culto. Bom dia, Igreja do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui alegres mais uma vez de poder compartilhar o Evangelho de Cristo com vocês. É um pouco triste de não poder nos reunir como igreja nessa casa comum, mas em breve tudo vai se resolver. O Senhor está no controle de todas as coisas e eu tenho certeza que em breve nós estaremos juntos aqui adorando ao Senhor como uma única igreja, louvando e celebrando ao nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Bom, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens com o tema Jesus, o Rei do Fim do Mundo, né? E eu quero já, sem demora, já iniciar a leitura do texto. Então eu queria compartilhar um texto com vocês, se você puder aí, se você está na sua casa, de frente com a sua TV, Smart TV, já convida todo mundo aí para a sua casa, né, para estar se reunir na sala, para assistir esse culto. Se você está no celular, também pega o seu celular, compartilha com seus amigos, familiares, para que a gente possa adorar o Senhor juntos. Eu já queria entrar no texto que eu vou expor e a gente vai conversar um pouco, o texto de Mateus, capítulo 24. Então nós vamos ler ali 14 versículos. Então se você quiser abrir, Mateus capítulo 24. O texto diz assim: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram: diga-nos, quando isso vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e os fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. E então virá o fim. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de compartilhar o Evangelho do seu Filho. O Evangelho, como o Paulo diz, que é o Evangelho que tem o poder para salvar, para transformar. Deus, obrigado também pela ferramenta da internet, que agora, nesses tempos de pandemia, nos dá a possibilidade de entrar na casa da nossa membresia e de pregar as boas novas da Tua Palavra, do Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado. A minha oração como ministro, como pastor, Pai, é que haja em nosso meio a manifestação do poder do Teu Espírito Santo, a iluminação do Teu Espírito Santo na Tua Palavra, Pai. Que haja, através dessa mensagem, graça, ó Pai querido, que haja amor e que o Senhor encontre morada nos corações, Pai. Por favor, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, nós estamos com esse tema falando sobre o tema que é Jesus, o Rei do fim do mundo, e nós vamos estudar essa perícope de Mateus, esse trecho de Mateus, que fala sobre as dores de parto, né? E nós vamos entender o que Jesus está falando aqui. E o interessante é que sempre quando estamos diante do caos, da crise, das tragédias, nós ficamos com aquele pensamento sobre, será que Jesus está voltando? Ou com aquela afirmação, Jesus realmente está voltando. Um exemplo disso era no ano de 2001, se você lembra, quando houve aquele terrível ataque terrorista nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, né? Aquele ataque dizimou milhares de pessoas, né? E a gente já ouvia uma comoção entre todos, até na mídia, sobre a volta de Jesus. E são essas e outras circunstâncias que geram em nós esse sentimento, né, de volta de Jesus. E devido aos últimos acontecimentos, em toda essa crise, caos e pandemia, né, e várias outras questões, o Covid, as pessoas têm perguntado se realmente, né, o Covid é um sinal do fim dos tempos, se Jesus estaria voltando. E adiante de tudo isso que estamos vivendo nesses últimos meses, que foi despertado por alguns um interesse ou um medo sobre essas questões que na teologia a gente chama de teologia da escatologia, né? E pensando nesse tema, a gente inicia uma jornada bíblica expositiva sobre as falas de Jesus sobre isso. E se tem alguém que poderia nos orientar e falar a respeito do fim dos tempos ou sobre a sua volta, é Deus, é Jesus, é Cristo, né? E ele fala sobre essas questões de eventos futuros, né? E eu quero aqui iniciar com o texto de Mateus, né? E nesse tema, nesse texto em especial, a gente encontra um discurso de Mateus, né, em toda essa narrativa do Evangelho de Mateus, e esse discurso nós chamamos de discurso teológico de Jesus. E esse texto de Mateus 24 e também 25 tem várias divisões, né? E nós vamos ver a parte da divisão que nós chamamos de o começo das dores de parto nesse discurso escatológico de Jesus. Só que para a gente entender um pouco e falar sobre escatologia, que talvez esse nome para alguns soe difícil de entender, ou você talvez nunca tenha ouvido falar. O que é escatologia? A escatologia é o estudo das coisas futuras, né? O estudo das últimas coisas. E nós temos, quando estudamos sobre escatologia, nós temos pelo menos 4 formas de interpretar o Apocalipse ou as profecias do futuro. Então eu vou falar de forma bem rápida, panorâmica,
4 formas de interpretar ali as profecias, o Apocalipse, essas questões futuras. Nós temos uma primeira forma de interpretar que nós chamamos de preterista, que vem mesmo dessa palavra de pretérito do português, das coisas que passaram, né? Vem daquilo que foi dito. Ou seja, todas as profecias do Novo Testamento já se cumpriram lá no ano 70 com a queda de Jerusalém, né? Não existe mais nada de novo. Nós só estamos esperando o Senhor nos buscar. Então essa forma preterista de interpretar, interpreta dessa forma os eventos futuros, né? Uma outra forma é a forma idealista ou a forma espiritualista, que entende que as profecias estão se cumprindo, que as profecias estão se cumprindo hoje, mas em nosso coração, de forma espiritual. E nós não estamos vendo as coisas que Deus está fazendo. Ou seja, muitas coisas que Deus está fazendo, ou disse que ia fazer, não são literais. Exemplo disso é o anticristo. Nós não vamos ver o reinado do anticristo aqui na terra, muito menos o reino de Jesus. Jesus já está reinando, só que reina em nossos corações. Uma outra forma de interpretar, ou de interpretar questões escatológicas, é uma outra que a gente chama de futurista, né? As profecias vão se cumprir no futuro, as profecias são literais e são reais, elas vão acontecer e vão se cumprir de forma literal, só que no futuro. Essa é a forma futurista, tá? A última forma, só para a gente dar esse panorama de escatologia, é a historicista. Ou seja, o Apocalipse fala sobre a história, fala sobre acontecimentos da história que abrangem a vida de Jesus, a sua morte, ressurreição e até o seu retorno. Essa é a questão histórica, historicista. Os sinais são interpretados de forma cronológica, né? Ou seja, os eventos que estão acontecendo agora, esses eventos mundiais, eles são descritos sim no Apocalipse. Então são estas 4 formas, né, mais latentes sobre questões de escatologia. Qualquer outra dúvida, você manda o WhatsApp aí para os pastores, a gente vai ter um pouco mais de tempo de falar sobre isso. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, particularmente para as palavras de Jesus, nós notamos que essas palavras nos trazem direção para o nosso caminho, ainda mais em momentos como esse. Em momentos de caos, de crise, né, de se sentir perdido, né? E quando nós olhamos para o texto de Mateus, uma coisa que nos chama a atenção nesse discurso escatológico de Jesus é a colocação que ele faz sobre o templo. Ou seja, nos 3 primeiros versículos, Jesus olha para o templo, né, que tinha sido restaurado por Herodes, que ficou uma construção ali majestosa, muito linda, né, banhada a ouro, né, ainda que em Éfeso tinha o templo da deusa Ártemis, né, deusa Diana ali como uma das maravilhas do mundo antigo, nada parecia se comparar com o templo em Jerusalém, né, os muros, etc. Tudo aquilo era majestoso. Só que Jesus olha para o templo e faz a seguinte afirmação. Vocês estão vendo isso? Não restará pedra sobre pedra. Só que isso gera uma preocupação entre os discípulos. E depois disso, eles estão no monte, Jesus sai, né, daquele ambiente, vai para o monte, né, e chamam os seus discípulos em particular ali, querendo saber um pouco mais sobre o que essas falas de Jesus sobre o templo. Né? A pergunta que eles fazem para Jesus está lá no versículo 3. Versículo 3 diz assim: diga-nos, quando tudo isso vai acontecer, que sinal indicará a sua volta ou o fim dos tempos? Eles perguntam isso justamente que por causa da referência que eles tinham de Jesus falando sobre a destruição do templo. Né? É algo que Jesus vai explicar no versículo 15, mais para frente, você pode ler aí na tua casa o versículo 15, quando Jesus profetiza sobre a invasão em Jerusalém, né? Você tem o general Tito ali invadindo Jerusalém contra o levante dos judeus e contra, né, que os judeus fizeram contra Roma para tentar estabelecer a ordem. Isso vai acontecer mais ou menos em 68 depois de Cristo, quando os judeus promovem essa tentativa, né, de se libertar da opressão romana, mas isso é frustrado justamente pelo general Tito. E a história nos mostra que houve uma terrível matança, uma destruição terrível do templo, vários judeus, pessoas morreram ali.
Mas a ideia é que os discípulos querem saber sobre um sinal. O sinal que haverá da vinda de Jesus. E aí agora nós vamos ver a resposta de Jesus. Veja a primeira observação de Jesus. Está lá no versículo 4. Ele diz assim, versículo 4 diz assim: não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém os engane. Por quê? Ele responde: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Já na história, no cenário de Jesus, muitos já se levantavam dizendo que era o Cristo, já em nome de Deus, só que não eram, logicamente, enviados por Deus, porque Jesus é o Cristo, é o ungido, é o separado para nos libertar. Ele está dizendo, olha, o final vai vir, essas questões de eventos futuros são com pessoas que se levantam em nome de Cristo, dizendo em nome de Deus, falando que é o Cristo, que é o libertador. O que Jesus está dizendo, falando aos seus discípulos, é que uma característica, né, desse primordial do fim dos tempos são as pessoas vindo em nome de Deus. E daí nós podemos fazer uma aplicação nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas, né, falam em nome de Deus, de Cristo hoje, que se colocam até como Cristo diante da igreja do Senhor. E Jesus diz, olha, prestem atenção, cuidado, porque eles vêm e vêm para enganar vocês. Isso também é um primordial sobre essas questões de eventos futuros. Lá no versículo 11, ele fala mais sobre isso. Ele fala ali no versículo 11 sobre essa questão de falsos profetas, né? Surgirão falsos profetas em grande número e esses falsos profetas vão enganar muitas pessoas. Quantos falsos profetas temos hoje em nossos dias que falam em nome de Deus, com uma autoridade que nunca foi lhes dada, com uma autoridade pessoal que não foi dada nem por Deus, nem por Cristo, muito menos pela Escritura Sagrada. Então Jesus fala, cuidado com aqueles que se levantam dizendo que são Cristo e cuidado com aqueles que são os falsos profetas. E além de Jesus dar atenção àqueles que se levantam dizendo que é o Cristo, os falsos profetas, Jesus fala também de eventos que demonstram essa fragilidade nos relacionamentos humanos. Que tudo isso, essa fragilidade, essa contenda, essas brigas que são levantadas pela questão do pecado. O pecado gerado em nós, esse pecado adâmico, esse pecado da queda, gera em nós esses relacionamentos por conveniência. E possivelmente isso não agrada a Deus, porque início mostra essa evidência do pecado em nós. Jesus fala sobre as questões de guerra, no versículo 6 e no versículo 7, ele fala sobre guerras. Né? E o que é guerra, senão a guerra aponta, né, por uma questão de poder, de busca pelo poder, de vaidade. Né? Guerra por conta de sangue, ver sangue jorrando dos irmãos, né? Sangue derramado. Senão a guerra é essas questões de relacionamento mal resolvidas, busca pelo poder, pela vaidade. Quantos já ouviram, né, já estudaram, ou já tiveram familiares na primeira, né, na primeira ou na segunda Guerra Mundial, um período terrível da história. Milhares de pessoas foram dizimadas nessas guerras. Tudo isso em busca de poder, em busca de vaidade. Os relacionamentos são por conveniência. E isso Jesus está apontando para questões do fim. Sabe o que Jesus está mostrando aqui é que a humanidade vai ao longo da sua história deixando ainda mais se envolver pelo pecado, pelo laço do pecado, do mal. As pessoas agora viraram números. As pessoas viraram coisas. Hoje nós vemos as pessoas amam mais as coisas do que as pessoas. Ao invés de usar as coisas e amar as pessoas. E Jesus está mostrando essa fragilidade nos nossos relacionamentos. Ele também fala sobre a fome, ele fala sobre guerras, ele fala sobre a fome. E olhando agora para o nosso umbigo, pessoal, o nosso país, nós ainda temos centenas, milhares de pessoas que sequer têm um alimento por dia, uma refeição por dia.
Nós vivemos um período muito triste, além da pandemia, né, que veio já há muitos anos de fome, de caos, pessoas que não têm alimento sequer para se alimentar. E Jesus fala sobre isso. Aí nós olhamos de novo para o nosso contexto, né, de pecados sistêmicos, políticos, desviam milhões de reais de recursos destinados, né, às crianças, à refeição de crianças. Como pode alguém, né, tirar comida da boca de crianças? Mas esse é o desejo carnal do pecado, são questões secundárias. É triste isso. Jesus fala também sobre as perseguições, sobre as prisões. Ele diz no versículo 9, então vocês serão presos e mortos, por minha causa serão odiados por todo mundo. Nós já temos relatos de milhares de anos sobre isso. A igreja em vários lugares do mundo já vem sendo perseguida, presa, torturada. São membros, ministros, sendo presos e torturados, e muitas vezes mortos. Isso já acontece há muito tempo. As pessoas estão deixando aí o seu legado, o legado do reino de Deus, estão perdendo suas vidas. Por causa disso, Jesus diz, muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Sabe, Jesus está enfatizando que o pecado só vai aumentar e o amor vai diminuir. Ele diz... no versículo 12 ele diz, o pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. E o interessante de tudo isso é que não se trata de uma questão integral ligada sobre quando virá o fim. Não é isso que Jesus quer dar ênfase. Mas se quando esse fim chegar, como nós vamos estar? Se vamos estar preparados? Se nossa casa vai estar pronta? Como é que vai ser tudo isso? E esses fatos acontecem e estão acontecendo e a gente sabe que ainda tem muito para acontecer. Muita coisa ainda tem para acontecer. Mas como nós vamos se portar diante de tudo isso? Nós precisamos ter amor e perseverança no porvir, porque nós sabemos em quem confiar. Talvez aqui o desafio para os discípulos é permanecer firmes, permanecer fiéis ao amor. Ter perseverança até o final, fidelidade à pregação do Evangelho. É isso que o texto vai falar. Esse aqui parece um sinal do quê? Um sinal daquele que é o salvo. Esse é um sinal do salvo, dos remanescentes. Permanecer fiel, perseverar até o final. Permanecer firme no amor, na pregação do Evangelho até o final. Jesus chama tudo isso de princípio das dores, as dores de parto. E essa palavra sugere esse grande esforço, né? As mães sabem muito bem disso. Esse esforço doloroso que em contrapartida será substituído por um dia de alegria. Um dia de amor, de graça, um dia de vida. E no caso aqui, vida eterna. Aí você pode perguntar, pô Jean, quando virá o fim? O versículo 14 diz assim, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam. E então virá o fim. O que Jesus está falando é que para que o fim venha, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do reino, precisa ser anunciado em todas as nações. Quando o Evangelho do reino, quando o domínio de Deus estiver em todo o coração e na vida de quem for atingido por intermédio da graça e do Espírito Santo, mediante a fé, aí virá o fim. E nós sabemos que existem vários lugares no mundo que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Ainda não adentrou na nação a palavra Cristo. Tem muitas nações que não sabem nem quem é Jesus, nem quem foi, nem a sua obra. Nós sabemos disso. Mas Cristo precisa ser pregado em todos esses lugares não alcançados. Todos eles precisam ouvir sobre as boas novas de Cristo. Outra coisa importante que a gente precisa levantar é que quando o texto fala sobre anunciar o Evangelho a todas as nações, não se trata de salvação a todas as nações. Isso não é uma questão universal de salvação. O texto mostra e discorre na história humana. Ou seja, quando essas nações em algum momento ouviram o Evangelho de Cristo, elas lhe foram possibilitadas ouvir a possibilidade
de ouvir o Evangelho de Cristo. Todas terão a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Então, antes que virá o fim, precisa que todas as nações ouçam quem é Cristo. Quem foi Jesus? Quem é Cristo na minha e na sua vida? Concluindo esse sermão, para a gente poder refletir, o que nós podemos aprender com as palavras de Jesus? O que nós podemos aprender com as palavras de Jesus sobre os fins dos tempos? Esse texto nos mostra que boa parte desses possíveis sinais, como guerras, brigas, contendas, fome, prisão, perseguição, estão acontecendo e ainda vão acontecer. Tudo isso ainda vai acontecer, ainda mais. Nós aprendemos que se trata de como nós estamos diante de todos esses acontecimentos. Como é que vai estar a casa quando tudo isso vier à tona de forma mais forte? Como é que vai estar a casa quando Jesus estiver vindo das nuvens e chamando a sua igreja? Como é que vai estar tudo isso? Nós aprendemos, o texto nos mostra que precisamos permanecer firmes no amor, na perseverança. Nós precisamos sermos fiéis, precisamos ser fiéis na pregação do Evangelho. Ainda que o cenário ao nosso redor seja caótico, nós precisamos permanecer fiéis à palavra e ao Evangelho de Cristo. Não se trata de quando vai vir, mas quando vir, como nós vamos estar. Como a igreja de Cristo vai estar diante do final dos tempos. Se trata de uma missão que foi nos dada, pregar o Evangelho de Cristo a todos até que o Senhor venha. O que Jesus dá ênfase aqui é muito mais na preocupação de como vai estar a casa quando Ele voltar. De como nós vamos nos colocar durante a esse caos, a esses pequenos sinais da vinda de Cristo. Como a igreja do Senhor vai estar. Amém, queridos? Eu espero que esse sermão possa ter abençoado você e que nós possamos refletir sobre essas questões, de fim do mundo, de volta de Jesus. A gente sabe que isso não é muito falado nas igrejas, mas nós precisamos voltar a anunciar sobre os fins dos tempos, sobre a volta de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui, ouvir a Tua palavra. Eu fico muito feliz como ministro de poder ter a possibilidade, o privilégio de poder pregar o Evangelho, agora de forma virtual, Pai. Que nós possamos ter o nosso coração firmes no Senhor, depositado a nossa fé exclusivamente no Teu Filho Jesus. Que diante desse momento de caos, o nosso coração não fique aflito, mas que a gente fique consciente de se preparar, de estar preparado quando o Senhor voltar, Pai. Prepara a sua igreja pelo porvir, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.